Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Tudo na bênção? Continuamos buscando, louvando e servindo ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Tenho falado sobre aprender com os erros, olhando a história dos reis de Israel em alguns detalhes, principalmente no livro de 1ª e 2ª Reis. Se você estiver acompanhando, você está fazendo aí uma releitura ou uma repassagem sobre 1ª e 2ª Reis. Muito embora 1ª e 2ª Coríntios vai trazer os paralelos aí das histórias também destes reis. Nesse último dia falava sobre o rei Acás, suas abominações, seus pecados, suas pseudo-alianças com a Síria, em paralelo com a destruição do reino do norte nas mãos do rei Oséias de Israel em Samaria, que foi completamente dominado em sua rebelião contra a Síria. A Síria o destruiu, cercou Samaria e a colonizou com seus males, enfim. Está aí nesses últimos 2 dias, você pode dar uma olhada, é muito interessante essas histórias, o quanto aprendemos com ela. Depois de Acás, passa a reinar em Jerusalém Ezequias, seu filho. Ezequias foi um rei tremendo, grandioso, exemplar. Ouvia o profeta Isaías, Deus deu sempre a ele vitórias contra Senaqueribe, contra os generais e reis da Assíria. Ele viveu curas e milagres tremendos, foi um grande edificador e tudo mais. Depois de Ezequias, foi levantado em Jerusalém o rei Manassés. E foi levantado em Jerusalém, foi levantado no reino do sul, porque o reino do norte já havia caído. Estava disperso e estava nas mãos de todos os povos que para ali estavam migrando. Esse rei Manassés, que era filho do então grande rei de Israel, Ezequias, ele trouxe abominações terríveis, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O reinado de Manassés de Judá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efzibá. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou, pois, a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante do exército do céu e o serviu. Então, ainda muito jovem, com 12 anos, Manassés passa a reinar em Judá. E todas as pressões que haviam externas e internas, e todas as influências que ele sofrera, tudo aquilo que o rei Ezequias havia segurado até então, veio a explodir realmente no reinado do seu filho, do filho de Ezequias, do reinado de Manassés, que se inclinou para o mal, que se inclinou para a idolatria, que se inclinou para a feitiçaria. E aqui o detalhe que ele traz novamente o culto a Baal para dentro de Jerusalém e aparentemente da própria região do templo, e passa a servir e se prostrar ao exército dos céus. Interessante que os comentários da Bíblia, quando fala do exército dos céus, é como se fosse uma espécie de adoração aos astros, uma espécie de astrologia, uma espécie de ciência ou seita oculta que existia para fazer a leitura dos tempos e do futuro através dos astros. E foi exatamente por esse caminho que acabou trilhando Manassés, rei de Jerusalém. Agora, contrário ao mandamento do Senhor e à voz de Deus, veja bem, versículo 4, estou em 2 Reis capítulo 21. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome, ou seja, ele trouxe outros altares de outros deuses e foi seguindo suas transgressões ladeira abaixo, e não para por aí. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Veja, dentro da própria região do próprio templo, ali ele trouxe essas abominações. Versículo 6 é o que é o mais gritante. Preste atenção o que fez um rei de Jerusalém. E
queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Primeiro, queimou seu filho em sacrifícios, adivinhava pelas nuvens, era amigo de médiuns e de agoureiros, de médiuns, feiticeiros e agoureiros. Então, esse rei se tornou realmente uma pessoa que o sincretismo religioso da época o dominou completamente, fez completamente a sua cabeça, né? Então, aqui nós aprendemos realmente como Satanás ele é vil, como ele é sujo, porque mesmo a pessoa dentro do ambiente da bênção, onde a palavra de Deus é declarada, em todo lugar que se olha em Jerusalém, todo lugar que se olha no templo, ele retrata a grande história de Israel, os grandes feitos do Senhor e todas as promessas e palavras que se cumpriram naquele tempo e profetas que foram levantados. Mas ainda assim, estando no lugar da bênção, ele se tornou maldito. E uma vez maldito, ele transformou o lugar abençoado em um lugar maldito também. Para que dessa maneira a referência ela se tornasse turva diante de todos os demais. E se você vem acompanhando os dias, você percebeu que esse caminho estava levando a uma rota de colisão com a destruição do reino do norte. Culminou no reinado de Oséias no norte, onde todos esses males que eles haviam consentido, partindo lá de Jeroboão, trouxe, habilitou e potencializou, porque estavam distantes do Senhor, a despeito de ter sido Deus levantado aquele rei, independentemente de ser o reino do norte, abriu-se a brecha e demorou anos, mas o inimigo entrou e colocou a destruição. E aqui a mesma coisa, então no sul, o inimigo veio tentando, alguns reis resistiram, Ezequias resistiu mais, edificou, construiu, teve vitórias, viveu curas e milagres, mas o inimigo continuou insistindo. Então, a palavra do Senhor é muito clara. 2 Coríntios 10, versículo 4, nós não podemos negar os desígnios de Satanás. O nosso caminho de ouvir a voz de Deus, de meditar e guardar as tradições e de sermos ministrados, de termos realmente um altar de testemunhos e trazer uma vivacidade muito grande para a nossa mente, onde continuamente nós estaremos reverenciando ao nome do Senhor. Olhe só o versículo 9, 2 Reis 21, versículo 9. Eles, porém, não ouviram, nem aqui ele estava falando sobre as bênçãos de Deus para Israel. Ninguém deu ouvidos, e Manassés, o rei, de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés trouxe daquela abominação e contaminação, claro, que começou com todas as influências que ele sofreu, e se vendeu para aquilo, acreditou e tomou por religião e por fé, e aquele sincretismo religioso já estava dentro de Jerusalém. Então, ele fez errar também a todo o povo, o que não ficou barato, porque um grande juízo veio da parte de Deus sobre todos aqueles atos de Manassés, porque os profetas se levantaram dizendo, visto que Manassés, rei de Judá, consentiu todas estas abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus diante dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos deles. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E daí ele passa a trazer cada uma das abominações, cada preço a ser pago, cada um dos males que eles haveriam de sofrer. E Manassés realmente iria pagar um preço muito alto, até que descansou. Aprendamos, eu e você, com os erros das influências e desse período prolongado que o inimigo vai trazendo males para fazer com que o lugar santo se torne profano, o lugar da bênção se torne maldito, e tentar fazer com que o lugar da festa e da alegria se torne realmente de destruição, de derrota, como o lar, como a casa, como a vida profissional, como o trabalho. Então, esses lugares são lugares de bênção e não de maldição.
Assim, quem tem que sair é o espírito enganoso e maligno. Aqui, alguém pode olhar socialmente, culturalmente, etimologicamente, alguém pode olhar para a civilização, alguém pode olhar para a cidade, mas no fundo, haviam grandes tempestividades e influências de principados e de demônios que roubaram os corações de todo aquele povo. E hoje, eu declaro, caia por terra em nome de Jesus, da tua vida em nome de Jesus. Pai, toda prostituição espiritual e toda prostração do inferno seja arrancada, caia por terra. Ao teu nome seja dado honras e glórias e louvores. Dá-nos graça para aprendermos, estarmos fortalecidos, não omissos, encorajados, Senhor, responsáveis, posicionados, resolvidos nos nossos dias, nos nossos caminhos pelo Senhor. Eu declaro a palavra de Lucas 4,18, que o Senhor cura os enfermos, que o Senhor purifica os leprosos. Assim cremos e assim declaramos, porque ao declarar da palavra e ouvir a palavra da fé, a palavra que traz fé para que haja cura, para que os olhos sejam abertos, para que o despertamento aconteça, para que as vidas voltem aos seus caminhos. Eu selo estas palavras, esse entendimento e esse ensino, para que o Senhor nos edifique e realmente faça a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fica com Deus.